Bem, meus inscritos, vamos começar aqui a investigação do termo ressurreição, né? Antes da gente chegar a conclusões, enfim, né? Mas o assunto em si, a ressurreição, já é um tiro no próprio pé dos cristãos. Apesar de ser a base fundamental para sustentar a fé cristã, né? A ressurreição já se torna um problema em si. Mas vamos pegar só o básico do que é ressurreição para depois a gente se aprofundar, tá ok? A visão geral é o seguinte: devido à queda de Adão, estamos sujeitos à morte física, que é a separação do espírito e do corpo. Graças à expiação de Jesus Cristo, todas as pessoas estão ressuscitadas e salvas da morte física. Aí temos aqui 1 Coríntios 15, 2, né? Que diz lá o quê? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados, né? A ressurreição é a reunião do espírito com o corpo em um estado imortal, mas não mais sujeito a doenças ou à morte. O Salvador foi a primeira pessoa na Terra a ser ressuscitada. O Novo Testamento contém vários relatos testificando que ele ressuscitou da morte, né? Aí temos alguns textos aqui, deixa eu ver aqui. E no fim do sábado, quando ele despontava o primeiro dia da semana, aí aquela coisa, né? Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, blá 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 blá, né? Esse Marcos 16 aqui, do 1 ao 14, é tendencioso, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando que ele foi acrescentado, tá? Do versículo 9 em diante. Essa passagem aqui, ó, no 9 para baixo, foi inventado, correto? E aqui temos outras referências bíblicas, enfim. E até aqui. O resto dá detalhezinhos que não interessam, né? Agora vamos pegar aqui um termo mais mastigadinho, porém mais consistente da palavra ressurreição, né? Diz o seguinte: a palavra grega anástasis significa literalmente levantar, erguer, e esta palavra é usada com frequência nas escrituras gregas cristãs, com referência à ressurreição dos mortos. As escrituras hebraicas em Oséias 13:14, citadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54 e 55, falam de abolição da morte e de tornar impotente o Seol, hebraico Sheol, grego Aides. O termo Sheol é traduzido em várias versões por sepultura ou cova. Fala-se de os mortos irem para lá, e seu emprego nas escrituras, junto com o uso do seu equivalente grego Aides, nas escrituras gregas cristãs, mostra que se refere não a um túmulo individual, mas à sepultura comum da humanidade, o domínio da sepultura, no caso Ezequiel 32, 21 ao 32 e Apocalipse 20, 13, e temos aí um termo também, Hades e Seol. Tornar impotente o Seol significa soltar os presos nele, o que submetende esvaziamento do domínio da sepultura. Isto, naturalmente, exige uma ressurreição, um levantamento da condição da morte, destituída da vida, ou a saída da sepultura para que os estão ali. Mediante Jesus Christ. O precedente mostra que o ensino da ressurreição ocorre nas escrituras hebraicas. Todavia, coube a Jesus Cristo lançar luz sobre a vida e a incorrupção por intermédio das boas novas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A forma exata como ele teria a vida eterna, e mais do que isso, a incorrupção para alguns, foi elucidada por meio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo afirma que a ressurreição é uma esperança garantida, argumentando: ora, se prega Cristo, que ele tem sido levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, e a nossa fé é vã. Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus, de que ele levantou o Cristo, a quem ele, porém, não levantou,
se realmente é que os mortos não hão de ser levantados. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil, e ainda estáis em vossos pecados. No entanto, agora Cristo tem sido levantado entre os mortos, as primícias dos que adormeceram na morte, pois visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Bem, é baseado nesse texto aí de 1 Coríntios 15, do 12 ao 21, eu vou estar provando que aquilo que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 15 é supostamente aí uma verdade, né? A vossa fé é em vão. Estais debaixo do pecado ainda, né? Bem, é bem essa questão aqui, ó. Vou pegar o cursor aqui, ó. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil. Então eu vou estar provando daqui para frente que a ressurreição de Jesus não existiu. Então a fé cristã é inútil. Ainda estáis em vossos pecados, porque ele não perdoa pecados, gente. No entanto, agora Cristo tem sido levantado entre os mortos, as primícias dos que adormecem na morte. Então a fé cristã é uma fé inútil. Ainda estáis em vossos pecados, porque a ressurreição, gente, eu vou dizer o que é a ressurreição de Jesus. Não neste vídeo, lá na frente. O grande problema da cristandade, do cristianismo, é a ressurreição. E por isso que eu reafirmo, ainda vocês estão em vossos pecados, ok? Esta pergunta é bem interessante também, porque grandes partes dos evangélicos mais estudiosos, né? Eles acreditam que Jesus ele foi ressuscitado num corpo de carne e tem ele agora no céu um corpo assim, né? Então eles têm que também aceitar que Maria também ao céu subiu com seu corpo carnal, né? Muitas coisas assim da cristandade, sabe, é meio que incoerente até com o que está escrito, né? Porque se ele aceita coisas convenientes, há de também aceitar coisas que também não são convenientes. Se a pessoa aceita que Jesus Cristo foi ressuscitado num corpo de carne e foi para o céu de corpo e carne, o evangélico também tem que aceitar que Maria, dos católicos, foi também para o céu de corpo carnal. Só que assim, na questão de Maria, um comentário da proclamação feita pelo Papa Pio VII, em 1950, que tornou esse dogma um artigo oficial da fé católica. A Enciclopédia Católica de 67, volume 1, página 972, diz o seguinte: não há referência explícita à Assunção na Bíblia. No entanto, o Papa insiste no decreto da promulgação que as Escrituras são o derradeiro alicerce desta verdade. A própria Bíblia diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. É incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 50, na versão Bíblia de Jerusalém. Jesus disse que Deus é espírito. Ao ser ressuscitado, Jesus se tornou novamente espírito. Agora, espírito que dá a vida. Os anjos são espíritos, no caso de João 4, 24, 1 Coríntios 15, 45, Hebreus 1, 13 e 14. Com que base bíblica se pode dizer que alguém pode alcançar a vida celestial num corpo, né, que precisa ter condições físicas da terra para seu sustento? Aí meio que incoerente, né? Então o que dá a entender aqui, no próprio livro Bíblia, Novo Testamento, é que Jesus ressuscitou, né, em espírito, né? Deus é espírito. Então, Jesus, ao morrer, ressuscitou em espírito. No caso de Jesus, 1 Pedro 3,18, como vimos na tela aí, Cristo morreu uma vez para sempre quanto aos pecados, uns justos pelos injustos, a fim de conduzir-vos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no espírito, pelo Espírito. Almeida,
no Espírito, Imprensa Bíblica da Brasileira, essas versões bíblicas aí. Bíblia de Jerusalém. Ao ser ressuscitado dentre os mortos, Jesus foi produzido com um corpo espiritual. No texto grego, as palavras carne e espírito são usadas para constatar uma de outra e ambas estão no dativo. Portanto, se um tradutor verter pelo espírito, entre aspas, deverá também coerentemente dizer pela carne, entre aspas. Ou, se disser, entre aspas, na carne, deverá também dizer, entre aspas, no espírito. Entendeu? Atos 10, 40 e 41. Deus ressuscitou a este Jesus Cristo no terceiro dia, ele lhes concedeu tornar-lhe manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus. Por que é que os outros não ouviram também? Porque ele era criatura espiritual, e quando materializou-se corpos carnais para se tornar visível, como anjos no passado haviam feito, né? Ele fez isso só na presença dos seus discípulos. 1 Coríntios 15, 45. Até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, que era perfeito como Adão o era ao ser criado, tornou-se espírito vivificante, né? Então, basicamente é isso aí, né, gente? Então, quer dizer, o que deu a entender aqui que Jesus ressuscitou em forma de espírito, não em forma carnal, né? Então, aquela narrativa lá de Marcos 16, do 9 em diante, é tendenciosa, é mentirosa. A gente vai tratar esse vídeo em outro vídeo a seguir.